Meu nome é Jack, e dediquei mais de 3 décadas da minha vida ao ministério. Naquela noite em particular, eu estava dirigindo para casa mais tarde do que o normal, a estrada à frente iluminada apenas pelo brilho fraco dos meus faróis. Estava assustadoramente silencioso, o tipo de silêncio que fazia o mundo parecer menor, quase sufocante. O zumbido do motor e o piscar ocasional dos postes de luz acima eram os únicos sons no silêncio. Meus pensamentos, no entanto, estavam longe de ser pacíficos. O peso da semana pesava sobre mim, as inúmeras horas gastas preparando sermões, as longas sessões de aconselhamento com membros da igreja e a preocupação constante com o bem-estar daqueles em minha congregação. O mundo parecia estar entrando em uma espiral de caos, e a sensação de desconforto que eu vinha sentindo recentemente estava ficando mais forte. As pessoas estavam inquietas, ansiosas e divididas. Raiva e medo pareciam pulsar no ar, e não importa o quão fervorosamente eu orasse, o fardo de tudo isso nunca parecia se dissipar. A rodovia se estendia diante de mim, vazia e silenciosa. Por um momento, me permiti relaxar, sentindo a tensão em meus ombros diminuir enquanto respirava fundo, expirando lentamente. Mais alguns quilômetros e eu estaria em casa. Mas então, do nada, um solavanco violento me desequilibrou. O volante puxou bruscamente para um lado e, antes que eu pudesse reagir, senti o carro balançar incontrolavelmente. Uma explosão ensurdecedora soou na noite, o som do meu pneu estourando. Instintivamente, minhas mãos agarraram o volante, mas era tarde demais. O carro girou descontroladamente, meu coração batendo forte enquanto eu lutava para recuperar o controle. A estrada abaixo de mim parecia desaparecer e, naquele momento aterrorizante, senti o mundo inclinar-se quando meu carro saiu do pavimento. O forte estalo do metal retorcido, a sensação nauseante de ausência de peso e a corrente de ar frio enquanto eu voava para fora do barranco, tudo aconteceu num piscar de olhos. E então veio o impacto. O carro bateu em algo sólido e, em um instante, água surgiu de todas as direções. Eu estava debaixo d'água antes mesmo de perceber o que tinha acontecido. A escuridão me envolveu, um frio gelado tomou conta do meu corpo enquanto meus pulmões gritavam por ar. Então, tudo ficou parado. Eu não senti dor, nem frio. Não houve luta. Eu simplesmente existia. Quando abri os olhos, não. Estava mais no meu carro. Não estava em nenhum lugar que pudesse reconhecer. Não era escuridão, mas também não era luz. Era algo completamente diferente. Uma vasta e ininterrupta quietude se estendia em todas as direções, um silêncio tão profundo que parecia vivo, como se carregasse um peso de significado que eu ainda não conseguia compreender. Não senti medo, embora a incerteza persistisse. Não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas sabia que estava ciente. Eu estava pensando. Eu estava sentindo. Eu não estava dormindo, nem sonhando. E então me ocorreu, a percepção mais perturbadora de todas, eu não estava respirando. O pânico deveria ter tomado conta, mas não tomou. Em vez disso, senti uma paz profunda, uma sensação de tranquilidade tão profunda que superou qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Não havia dor, nenhuma luta, apenas uma sensação avassaladora de estar em um lugar além de qualquer coisa que eu pudesse entender. Meu corpo, meu carro, a estrada em que eu tinha acabado de passar, tudo parecia distante, como se pertencesse a uma vida passada, uma vida que eu não habitava mais. E então, no silêncio, eu o vi. Uma presença se materializou diante de mim, e embora eu não pudesse ver seu rosto claramente, eu sabia sem dúvida quem ele era. Jesus. O próprio nome despertou algo profundo dentro de mim, uma onda de poder, autoridade, amor e uma expectativa não dita. Ele não estava apenas parado ali, ele estava esperando. Eu passei minha vida pregando sobre ele, ensinando seu amor, sua graça e seu poder. Mas, estando diante dele agora, percebi o quão pouco eu realmente entendia. Sua presença era avassaladora, mas não me esmagava. Em vez disso, ela me levantou, me envolveu em um calor que eu não conseguia descrever, como se ele estivesse me abraçando sem nem mesmo me tocar. Meus joelhos cederam, não pela força, mas pelo peso absoluto de sua presença. Eu caí diante dele, não porque fui compelida, mas porque não havia outra resposta que fizesse sentido. Eu não conseguia falar. As palavras pareciam insignificantes naquele momento. Então, ele olhou para mim, não apenas um olhar passageiro, mas um olhar tão profundo que parecia perfurar minha alma. Seus olhos viam tudo. Cada pecado, cada fracasso, cada medo e arrependimento ocultos. No entanto, naquele olhar, não havia condenação, apenas verdade. Lágrimas brotaram em meus olhos. Eu queria chorar. Eu queria me alegrar. Eu ansiava por saber por que eu estava aqui, o que tinha acontecido e o que aconteceria em seguida. E então, em uma voz que ressoou no âmago do meu ser, Jesus falou: Venha.
Aquela palavra carregava mais peso do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido na minha vida. Naquele momento, eu sabia que isso era apenas o começo. Quando ele estendeu a mão, eu a peguei sem hesitar. No momento em que meus dedos roçaram nos dele, tudo mudou. Não era o tipo de movimento com o qual eu estava familiarizado, não havia passos, nenhum esforço, nenhuma sensação de viagem. No entanto, em um instante, estávamos em outro lugar. O ar era diferente, mais puro, cheio de algo além da compreensão. Eu me senti mais leve, como se toda a preocupação, todo o medo, todo o fardo que eu já carreguei tivesse sido arrancado. Quando meus pés tocaram o chão, eu sabia que não estava mais na terra. Era real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido, mas brilhava com uma beleza sobrenatural, uma força vital que eu não conseguia compreender. E então, eu os vi, pessoas radiantes, cheios de uma alegria tão profunda que quase me dominou. Seus rostos estavam livres de tristeza, dor e medo. Alguns corriam, outros se ajoelhavam em adoração, e outros ainda existiam em um estado de paz que deixou meu coração dolorido de saudade. Eu soube imediatamente onde estava, este era o céu. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu absorvia a cena, as cores mais vibrantes, o ar vivo com energia, os sons de uma sinfonia de perfeição. Um rio corria perto, suas águas claras e radiantes como luz líquida. Árvores se estendiam em direção a um céu que brilhava com um brilho eterno, sua luz não vinha de nenhuma fonte visível, mas iluminava tudo em seu caminho. Virei-me para Jesus, minha voz tremendo enquanto eu perguntava, isto é? Ele assentiu. Sim. Olhei para as pessoas, algumas das quais eu reconheci, membros da minha igreja que tinham falecido, uma amiga querida, uma mulher que tinha dedicado sua vida a servir aos outros. Seus olhos estavam fixos em Jesus, seus corações derramando-se em adoração, em adoração. Mas enquanto eu observava a cena, um peso pressionou meu coração. Havia menos pessoas aqui do que eu esperava. Virei-me para Jesus novamente, e antes que eu pudesse expressar minha pergunta, ele falou. Muitos acreditam que estão no caminho certo, mas estão enganados. Suas palavras me atingiram como um martelo, e meu coração se apertou de tristeza. Examinei os rostos dos presentes, percebendo quantas pessoas eu esperava ver não estavam lá. Os nomes e rostos daqueles que eu conhecia, aqueles que eu esperava que estivessem aqui, estavam ausentes. Uma pergunta queimava em minha mente, uma que eu não queria perguntar, mas sabia que tinha que fazer. Onde eles estão? Perguntei. Jesus não respondeu imediatamente. Seu olhar parecia olhar muito além de mim, como se ele estivesse vendo algo que eu não conseguia. Seu rosto estava cheio de uma tristeza que era quase demais para suportar. Então, ele se virou para mim, e sua voz era firme, mas cheia de uma tristeza que eu podia sentir em meus ossos. Deixe-me mostrar-lhe outra coisa. Em um instante, a beleza do céu pareceu desaparecer, substituída por uma quietude arrepiante que agarrou meu peito. Não me senti movendo, mas de repente, eu estava em outro lugar. O calor do paraíso se foi, e eu estava em um mundo que parecia familiar, mas estava profundamente alterado. As cidades, as ruas, as pessoas, eram as mesmas, mas eram diferentes, envoltas em uma escuridão pesada que não era visível aos olhos, mas sentida profundamente dentro da minha alma. Não era uma escuridão física, mas algo muito mais profundo, algo que se agarrava a tudo como uma névoa invisível. Era como se o próprio mundo tivesse sido sufocado por ela. Jesus estava ao meu lado, seu rosto solene, seus olhos cheios de uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Olhe, ele disse, sua voz firme, mas urgente. Enquanto meu olhar seguia sua direção, vi um mundo em caos, um mar de pessoas andando sem rumo pelas ruas. Seus rostos, drenados de vida, brilhavam na luz pálida de suas telas. Fones de ouvido e fones de ouvido os mantinham envoltos em uma bolha de ruído, suas mentes correndo com tudo, menos a verdade. Vi discussões irrompendo sobre as menores coisas, famílias dilaceradas pela divisão, consumidas pelo ódio. Orgulho, ganância e interesse próprio governavam seus corações, não deixando espaço para a paz. Mesmo aqueles que acreditavam que eram justos, que usavam sua fé como um distintivo de honra, estavam presos no engano. Virei meus olhos para as igrejas, edifícios magníficos que abrigavam milhares de pessoas, suas portas escancaradas. Mas algo parecia errado. A grandiosidade das estruturas não conseguia esconder o vazio interior. Os sermões eram polidos, perfeitamente elaborados, mas soavam vazios. As palavras eram familiares, mas faltava-lhes poder, não tinham peso. Os pregadores estavam de pé em seus palcos, elogiados por muitos, admirados por todos, mas seus olhos contavam uma história diferente, vazios e distantes. Jesus falou novamente, sua voz firme, perfurando o silêncio, eles falam de mim, mas não me conhecem. Um nó se formou em minha garganta. Mas eles pregam em seu nome. Eu protestei.
Eles dizem que seguem você. Jesus encontrou meu olhar. Os fariseus também, ele respondeu, e suas palavras me cortaram como uma lâmina. Voltei minha atenção para as igrejas, meu coração pesado de tristeza. O que vi me enojou, pessoas se aglomerando nesses prédios, mas não estavam sendo transformadas. Estavam sendo entretidas, embaladas em uma falsa sensação de segurança. A verdade estava sendo diluída, distorcida em algo palatável, algo confortável. O fogo da convicção havia sido extinto há muito tempo, substituído por uma fé que não exigia nada, uma fé que não oferecia nenhuma mudança real. Vi pregadores mais preocupados com aplausos e reconhecimento do que com o estado das almas das pessoas. Líderes falavam de bênçãos, mas nunca mencionavam arrependimento. Eles pregavam prosperidade, mas nunca sacrifício. Eles construíram reinos para si mesmos, disse Jesus, sua voz um lamento silencioso. Mas não para mim. Então meus olhos foram atraídos para uma visão diferente, líderes políticos, celebridades, influenciadores, figuras que moldaram o curso das nações. Alguns deles alegaram defender a retidão, até mesmo invocando o nome de Jesus. Mas enquanto eu ouvia, senti uma frieza rastejar em minha alma. Por trás de suas palavras polidas e grandes promessas, eu via apenas escuridão, mentiras disfarçadas de verdade, engano disfarçado de sabedoria. As pessoas seguiam cegamente, nunca questionando, sua fé colocada nas mãos erradas. O mundo está sendo desviado, Jesus suspirou, sua voz grossa de tristeza. Cerrei meus punhos em frustração. Mas por que eles não veem? Porque eles não conseguem ver a verdade. Jesus olhou para mim, seus olhos cheios de compaixão. Porque eles não me procuram, ele disse suavemente. Eles buscam seus próprios desejos, sua própria versão da verdade, seu próprio caminho. E ao fazer isso, eles se tornaram cegos. Enquanto eu estava ali, as lágrimas brotaram em meus olhos. Eu vi pessoas caminhando em direção à sua própria destruição, alheias ao perigo ao redor delas. Elas riram, celebraram, perseguindo prazeres fugazes, o tempo todo alheias à escuridão que espreitava logo além do horizonte. Movimentos que alegavam lutar por justiça eram alimentados pela raiva. Governos que prometiam paz só prosperavam no controle. A divisão se espalhava como fogo, destruindo as pessoas, um argumento, uma acusação de cada vez. E através de tudo isso, uma presença, uma força que eu não conseguia ver, mas podia sentir, parecia estar orquestrando tudo, algo antigo, algo sinistro. Então, como se estivesse em uma deixa, Jesus falou mais uma vez. Se isso continuar, ele disse, sua voz pesada com advertência, isso é o que vai acontecer a seguir. O mundo ao meu redor mudou violentamente. O que vi em seguida fez meu sangue gelar. A própria terra parecia estar se desintegrando. Cidades queimavam à distância, nações mergulhavam no caos. Ouvi os lamentos dos quebrados e dos medrosos, seus gritos perdidos no som ensurdecedor da guerra. Líderes estavam em pódios, suas vozes ecoando, mas suas palavras eram vazias. Eles prometeram paz, mas ela nunca veio. Eles ofereceram soluções, mas tudo o que trouxeram foi mais sofrimento. O povo se agarrou às promessas de seus líderes, desesperado por esperança, mas tudo o que encontraram foi mais destruição. Desastres naturais atingiram sem aviso, terremotos que abriram o chão, inundações que engoliram cidades inteiras, incêndios que consumiram florestas, ventos que rasgaram tudo em seu caminho. Era como se a própria terra estivesse gemendo sob o peso do pecado humano. Os céus escureceram, tempestades rugiram, mas o povo permaneceu alheio. Eles culparam os governos, a natureza, uns aos outros, mas nunca olharam para cima. Virei-me para Jesus, minha voz quase um sussurro. Por que isso está acontecendo? Seus olhos estavam cheios de tristeza, seu olhar distante, como se ele visse além do que eu podia compreender. Porque eles se afastaram, ele disse, sua voz cheia de pesar. Famílias que antes eram fortes agora estavam fragmentadas. Pais e filhos não se falavam mais. Maridos e esposas, dilacerados pela amargura, não sabiam mais o significado do amor. Amizades se desintegraram sob o peso do ódio. Orgulho, ganância e medo substituíram o amor e a compreensão. Mesmo aqueles que alegavam seguir Jesus estavam em guerra uns com os outros, discutindo sobre doutrinas e diferenças enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. E então eu vi a visão mais assustadora de todas. As igrejas, antes vibrantes com adoração, agora estavam vazias. As portas estavam fechadas, os púlpitos abandonados. O fogo da fé havia se apagado, deixando apenas cinzas. Algumas igrejas permaneceram, mas pregavam um evangelho diluído que fazia as pessoas se sentirem bem, mas deixava suas almas vazias. A mensagem da cruz havia sido substituída por mensagens de autoajuda e amor próprio. Em pânico, voltei-me para Jesus. Não há esperança? Perguntei, minha voz tremendo.
Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para além de mim, seus olhos fixos em algo muito além. Seguindo seu olhar, vi algo que me deixou sem fôlego. No meio de todo o caos, havia luz. Não era a luz dos poderosos, dos famosos ou dos líderes do mundo. Ela vinha de lugares humildes e escondidos, pequenas reuniões de crentes, pessoas ajoelhadas em oração, desesperadas por mudanças. Famílias estavam retornando a Deus, escolhendo o amor em vez do ódio, a fé em vez do medo. A escuridão se enfurecia ao redor deles, mas não conseguia tocá-los. Jesus falou novamente, sua voz calma, mas cheia de convicção. Não é tarde demais. Uma onda de alívio inundou meu peito. Mas eu ainda tinha perguntas. Então o que devemos fazer? Perguntei, meu coração batendo forte no peito. Jesus se virou para mim, seus olhos cheios de tristeza e certeza. O mundo busca soluções em todos os lugares errados, disse ele. Eles olham para líderes, governos e movimentos, mas não olham para mim. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu passei anos observando pessoas depositando sua fé na política, acreditando que se a pessoa certa estivesse no poder, tudo seria consertado. Mas, estando aqui com Jesus, eu vi a verdade, essa batalha nunca foi sobre política. Nenhuma lei, nenhum líder, nenhuma autoridade terrena poderia consertar o que estava quebrado. Engoli em seco. Então qual é a resposta? Perguntei. Jesus falou claramente, sem hesitação. Oração. Unidade. Fé verdadeira. Parecia tão simples, mas eu sabia o quão difícil tinha se tornado para as pessoas viverem por essas coisas. Eu tinha visto a divisão dentro da igreja, cristãos brigando por coisas que não importavam, enquanto o mundo estava desmoronando. Hesitei, então perguntei, por que tantos lutam para acreditar, mesmo aqueles que se dizem cristãos? Jesus olhou para além de mim, seus olhos enxergando o coração de cada pessoa. Porque a maior arma do inimigo é a distração, ele disse. Eles não são desviados pela força, mas por sussurros sutis, por confortos, por barulho, por coisas que parecem inofensivas. Mas eles roubam seu tempo, seu foco e sua devoção. Pensei nas pessoas que eu tinha visto, consumidas por suas telas, suas carreiras, sua busca incessante por sucesso e reconhecimento, até mesmo aquelas na igreja. Elas tinham-se distraído, inconscientes da batalha que se desenrolava ao redor delas. Jesus falou com uma intensidade profunda, dizendo, minha igreja sempre foi destinada a ser um santuário de oração, um lugar onde meu povo me busca acima de tudo. Infelizmente, muitos se transformaram em algo completamente diferente, um palco para apresentações, um lugar onde eles perseguem os aplausos dos homens em vez da presença de Deus. Suas palavras me atingiram com peso, reverberando em minha alma. Eu tinha testemunhado essa mudança em primeira mão, igrejas obcecadas com números em vez da verdadeira transformação, sermões que buscavam apenas entreter em vez de condenar, adoração que havia se transformado em um mero concerto e fé que havia se tornado nada mais do que uma forma de entretenimento. Mas, apesar de tudo isso, ainda havia esperança. Jesus continuou. Lembrando-me de que para qualquer um disposto a se humilhar, para aqueles que se voltassem para ele, não para rituais, não para religião, mas para o Cristo vivo, ainda havia uma chance. Senti uma agitação em meu espírito, um fogo aceso pelo peso de suas palavras. E então, percebi, devemos avisá-los, devemos acordá-los. Jesus assentiu, sua expressão grave, mas cheia de uma determinação inabalável. Antes de retornar, ele disse, há algo mais que você deve ver. Sem uma palavra, fiquei ao lado dele, e de repente a cena ao meu redor se transformou. Vi igrejas lotadas de pessoas, mãos erguidas em adoração, vozes elevando-se em louvor. Parecia ser um reavivamento, uma poderosa demonstração de fé. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que algo estava errado. O foco não estava em Jesus, estava nos pastores, nos influenciadores, nos chamados líderes em pé no palco. Seus nomes brilhavam mais do que a própria mensagem que proclamavam. Suas palavras eram suaves, cuidadosamente elaboradas para agradar, para fazer as pessoas se sentirem bem, mas eram vazias de verdade. Eles falam em meu nome, Jesus disse, sua voz cheia de tristeza, mas não me conhecem. Observei as multidões. Sendo atraídas, não por um chamado ao arrependimento, não pelo poder transformador do Evangelho, mas por promessas de riqueza, sucesso e influência. Esses pregadores, vestidos com roupas finas, estavam diante de suas congregações alegando que a fé era meramente uma ferramenta para obter ganho pessoal, que Deus existia para abençoar seus próprios planos e que o pecado não era algo do qual se afastar, era algo para ignorar. Eles não apontam para mim, continuou Jesus, sua voz tingida de tristeza, eles apontam para si mesmos. Eu vi esses líderes ganhando legiões de seguidores, sua influência alcançando muito além dos muros de suas igrejas. Eles não eram mais apenas pastores, eles eram celebridades. Suas palavras eram compartilhadas, elogiadas e repetidas, não porque carregavam a verdade,
mas porque eram confortáveis, facilmente palatáveis. Então Jesus me mostrou outra coisa, uma força ainda mais enganosa. Havia outras vozes, professores espirituais, influenciadores, profetas que falavam de luz, de amor, de energia, mas rejeitavam a cruz. Eles misturavam verdade suficiente com mentiras para enganar, para manter as pessoas em um caminho que pensavam que levava a Jesus, mas que, no final, as afastava dele. Esses são os falsos profetas, declarou Jesus. Eles não dizem às pessoas para negarem a si mesmas. Eles dizem para elas abraçarem o mundo. Eu vi pessoas sendo desviadas, acreditando que estavam no caminho certo, convencidas de que estavam seguras. Mas, na realidade, elas estavam perdidas, presas em uma teia de engano, muito distantes da verdade do Evangelho. Uma dor profunda encheu minha alma. Então quem vai avisá-los? Perguntei, o desespero crescendo em meu peito. Jesus olhou para mim com urgência e esperança em seus olhos. Ainda há aqueles que vão ouvir, ele disse, e você deve contar a eles. Naquele momento, Jesus levantou sua mão e, de repente, o mundo ao meu redor mudou. Eu vi a batalha, não a batalha física de guerra ou armas, mas uma guerra espiritual muito mais profunda, uma guerra por almas. A escuridão, como uma névoa rastejante, movia-se pelos lares, pelas igrejas, pelos corações. Mas então eu vi a luz, vinda não dos famosos ou poderosos, mas da oração. Onde as pessoas realmente buscavam a Deus, não apenas por meio de palavras vazias, mas com corações que ansiavam por Ele, a escuridão recuava. Eu vi famílias de joelhos, clamando a Jesus, e naquele momento, eu vi como o aperto do inimigo foi quebrado. Eu vi pequenas reuniões de crentes, escondidos em suas casas ou em lugares secretos, levantando suas mãos em adoração, e correntes foram quebradas. Onde havia oração, havia poder. A oração não é um ritual, disse Jesus, sua voz firme e inabalável, não é uma performance. É uma arma, uma conexão direta com meu Pai. No entanto, ele continuou, muitos a negligenciam. Eu vi pessoas que oravam apenas quando queriam algo, tratando Deus como uma figura distante, alguém que eles só visitavam aos domingos, mas ignoravam o resto da semana. Vi como o inimigo usou distrações, divisão e a correria da vida para impedi-los de buscar a Deus. O inimigo não teme palavras vazias, disse Jesus. Mas quando meu povo ora com fé, com amor, com unidade, os planos do inimigo são destruídos. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais profundo. Vi o que acontecia quando as pessoas realmente se amavam, quando perdoavam, quando deixavam de lado seu orgulho, quando escolhiam a unidade em Cristo acima de suas diferenças. Vi comunidades antes cheias de ódio agora cheias de paz. Casamentos que haviam sido desfeitos foram restaurados. Igrejas que haviam sido divididas agora estavam unidas. O inimigo prospera na divisão, disse Jesus, porque onde há divisão, há fraqueza. Mas onde há amor, meu poder se fortalece. Eu entendi então, em um nível mais profundo, o quanto do sofrimento do mundo vinha da falta de amor real, o amor que só vem de Deus. As pessoas estavam procurando, tentando desesperadamente preencher seu vazio com qualquer coisa, menos com a única coisa que poderia realmente curá-las. Lágrimas encheram meus olhos quando perguntei, então o que devemos fazer? Jesus olhou para mim, suas palavras simples, mas profundas. Ore, ame e ensine os outros a fazerem o mesmo. Ele fez uma pausa e então disse, agora, é hora de você retornar. De repente, eu engasguei por ar. O brilho forte das luzes do hospital me cegou quando abri meus olhos. Meu peito estava pesado, meu corpo fraco, mas eu estava vivo. Vozes encheram a sala, minha esposa, meus filhos, meus amigos mais próximos. O alívio se espalhou por seus rostos quando perceberam que eu estava acordado. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Tudo parecia surreal, como se eu ainda estivesse preso entre dois mundos. Tudo tinha sido um sonho. Eu realmente estava diante de Jesus, viu. Céu e testemunhei a descida do mundo para a escuridão. Conforme as memórias voltavam, percebi que não eram apenas memórias, era uma mensagem, um aviso. Eu tinha recebido uma comissão e não conseguia ficar em silêncio. Os dias se passaram enquanto meu corpo recuperava as forças, mas o sono nunca vinha facilmente. Toda vez que fechava os olhos, eu tinha as visões que Jesus tinha me mostrado. Eu sabia o que tinha que fazer. No domingo seguinte, eu estava diante da minha congregação. A igreja estava cheia, alguns estavam lá por curiosidade, outros porque tinham ouvido falar do meu acidente. Respirei fundo e, com as mãos trêmulas, compartilhei tudo. No início, houve silêncio. Alguns se inclinaram para a frente, pendurados em cada palavra. Outros se mexeram em seus assentos, seus rostos cheios de incerteza. Mas eu podia sentir algo mudando, a verdade estava surgindo. Falei das distrações, dos falsos mestres, do poder da oração e do amor. Eu os avisei sobre o engano que havia se infiltrado até mesmo na igreja. E enquanto eu falava, a sala começou a se agitar.
um homem na primeira fila caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma mulher levantou as mãos, clamando a Deus. Era como se um véu estivesse sendo levantado, corações estivessem sendo despertados. Eu sabia que isso era apenas o começo. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto eu olhava para a congregação, vi rostos cheios de emoção, alguns estavam chorando, alguns ainda estavam em choque, e alguns permaneceram céticos, braços cruzados em descrença. Mas eu não estava lá para convencer ninguém. Eu estava lá para dizer a verdade. O que eu tinha visto não era só para mim, era para todos. O mundo está dormindo, eu disse, minha voz firme, mas urgente. Estamos distraídos, perdidos em coisas que não importam, enquanto o inimigo se move nas sombras. Deixamos o conforto, o entretenimento e as promessas vazias substituírem a verdade da palavra de Deus. Mas agora, estamos em um ponto de virada, senti o peso dessas palavras se instalar profundamente na sala. Há engano em todos os lugares, continuei. Falsos mestres, falsos profetas e falsa fé. As pessoas estão olhando para os líderes, para a política, para a fama, pensando que essas coisas as salvarão, mas não o farão. O inimigo cegou muitos, mantendo-os focados em tudo, menos no que realmente importa. Nosso relacionamento com Cristo, fiz uma pausa, observando as pessoas absorverem essas palavras. Mas há uma solução, disse eu, agarrando o púlpito. Não está na política. Não está nos movimentos. Não está em argumentos ou distrações. A solução é oração, fé, amor e unidade em Cristo. Oh, silêncio encheu a sala. Eu podia sentir o peso do momento. O inimigo nos quer divididos, continuei. Porque onde há divisão, há fraqueza. Onde há ódio, há destruição. Mas onde há amor, amor verdadeiro, o tipo que só vem de Deus, o inimigo não tem poder. Voltei meu olhar para os rostos das pessoas na minha frente, mães, pais, rapazes e moças, crianças, idosos. Alguns de vocês sentem algo agora, eu disse. Alguns de vocês sentem aquele fogo em seus corações novamente, a agitação da verdade que vocês têm ignorado por muito tempo. Não ignorem. Deus está chamando vocês de volta. Eu vi um homem segurando a mão de sua esposa, um adolescente enxugando lágrimas, uma mãe puxando seu filho para mais perto, sussurrando orações. Mas eu sabia também que nem todos ouviriam. Alguns de vocês sairão daqui hoje e esquecerão tudo o que eu disse, eu avisei. Vocês vão se convencer de que foi apenas uma alucinação, apenas uma experiência de quase morte que não importa. Mas é exatamente isso que o inimigo quer, eu deixei o silêncio permanecer. Para aqueles que ouvem esta mensagem, para aqueles que sabem que o que eu disse é verdade, estamos nos momentos finais. Mas não é tarde demais. Devemos retornar a Jesus antes que seja tarde demais. Um silêncio caiu sobre a sala, e então, uma por uma, as pessoas começaram a orar. Alguns se ajoelharam onde estavam, outros sussurraram orações de arrependimento, e alguns abraçaram seus entes queridos enquanto as lágrimas fluíam livremente. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo mudar, não apenas naquela sala, mas no próprio reino espiritual. Eu não sabia o que viria a seguir, quantos realmente mudariam, ou quantos se apegariam à verdade desta mensagem. Mas eu sabia de uma coisa, eu tinha feito o que fui enviado de volta para fazer. Agora, era com eles. Inscreva-se e compartilhe esta mensagem para que outros possam ouvir a verdade. Obrigado por assistir.